para falar do Soma, o que o Soma fez na minha vida. Eu cheguei muito machucada, sem identidade, cheguei cheio de dúvidas e através do Soma minha vida começou a mudar. Foi através dos relacionamentos do Soma que eu fui despertada. Eu fui despertada para algo e para entender a vontade de Deus na minha vida. Então o Soma foi um lugar que me transformou e hoje eu tenho visto muitas transformações no Soma. Mulheres têm chegado sem identidade, sem saber também por que existe, muitas nunca teve experiência com o Espírito Santo. O Soma é um ambiente de intimidade, um ambiente onde a gente está cada vez mais próxima uma da outra e tem gerado transformação. Mulheres têm sentido isso através de cada encontro. O acampo foi uma diferença pra mim. Eu nunca tinha participado desse tipo de coisa. Foi um tanto que uau pra mim. Eu aprendi muita coisa lá, tipo, coisas até demais, e o que eu não sabia ainda sobre Deus ou sobre a vida. Depois de tanta coisa que eu passei na campa, eu comecei a minha vida nova, eu recomecei, entendeu? Eu esqueci o passado, comecei a ter uma vida nova pra Deus. Aí eu decidi o quê? Me empenhar num Soma. Então eu comecei a procurar os Somas que talvez eu me interessava. Aí eu comecei num Soma. E lá eu também aprendi muita coisa sobre você se valorizar, sobre saber que você é filho do Pai. Uma experiência que eu recomendo pra todo mundo. Cara, vai no Soma. Cara, se aproxima dele, se aproxima do nosso Pai. Por exemplo, eu era uma garota muito fechada, muito, sabe, não fazia muita amizade com pessoas assim. Mas agora eu me sinto em casa, cara. É uma coisa que eu desejo pra todo mundo. Inclusive para você. É uma coisa muito boa de se sentir. Então, cara, vai no Soma. Aprende sobre ele, se aproxima dele. É muito bom. Recomendo muito. Eu comecei a frequentar a Édenes em março de 2021. E desde então eu fui pro voluntariado, me enfiei em vários times. E ano passado eu entrei em burnout. Ano passado, assim, mais ou menos em abril, maio, eu entrei em burnout e aí eu fui saindo dos times, fui parando de servir em voluntariado. E aí em setembro, mais ou menos, a líder de um Soma que eu não conhecia fez uma oração por mim um dia que eu não viria no culto. Passou uma semana, 2 semanas, eu fui parar no Soma dela, esse Soma expandiu e era na casa dela e foi um ambiente muito acolhedor e eu tava doente nessa época. E não tinha vontade de voltar a servir nem nada. E um dia a gente foi fazer a confraternização desse Soma lá em casa, a gente foi fazer um bife na chapa. E enquanto eu tava arrumando as coisas lá no fundo, eu senti muita saudade de arrumar a casa para receber as pessoas. E na mesma hora que essa saudade veio, eu já repreendi e falei, Deus, não, eu não quero ser anfitriã, eu não quero ser responsável por nada. Deixa eu ficar sarada, deixa eu melhorar e aí eu volto a servir e tal. E o pessoal foi chegando, ela chegou, me chamou num canto e falou assim, Vi, que eu preciso que você me ajude a orar pra gente achar um lugar pra fazer o Soma novamente, porque aqui em casa não vai dar. E ela mal tinha terminado de falar, eu já comecei a chorar e falei, ai, dá pra fazer aqui em casa, vem! E quando eu vi, já tinha falado e as coisas começaram a acontecer. E a gente é muito acostumado a ver cura física, assim, mas curas psicológicas, assim, curas que não são vistas a olho nu, a gente costuma descartar. E o Soma é um lugar onde a gente prova de cura em áreas que a gente nem estava disposto a ser curado, a ser tocado. Em Soma é cuidado, é zelo e Soma é um braço da igreja e é um braço assim que precisa ser levado a sério. E vai no Soma, gente, por favor, vai no Soma. Glória a Deus, continua com os olhos fechados, levanta suas mãos santas a Ele, nesse momento de rendição, nesse momento de adoração.
Começa a falar com Ele nessa noite. Eu não sei se faz muito tempo, se você não fala com eles, se você não fala com o seu Pai. Hoje é uma noite propícia para isso. Nós estamos aqui em família para adorar o nosso maravilhoso, grandioso Pai. Sim, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Você é o centro das nossas vidas. Nós não queremos nos familiarizar diante desse momento tão importante, onde nós estamos aqui, Senhor, sensíveis à sua doce presença, à sua doce voz. Cada aqui nessa noite, cada um aqui representando, Pai, o seu amor por nós. Como o Senhor é grandioso, como o Senhor é maravilhoso, porque cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui é uma resposta do seu amor para essa terra. Cada um aqui tem um valor muito grande para essa cidade, para essa nação, para essa terra, para um tempo como este. Você não está aqui em vão. Você não está aqui às vezes sem propósito algum, de maneira nenhuma, na verdade. Deus te criou com um propósito maravilhoso. E como é bom poder fazer parte da sua família. Como é bom poder levantar as nossas mãos santas a Ele, como filhos amados. Filhos amados. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por esse momento tão importante. Nós queremos aqui te adorar, reverenciar a sua presença. Nós te agradecemos por esse privilégio, essa oportunidade de nós estarmos aqui juntamente em família, adorando o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Quantos pode dar um glória a Deus bem forte, meu irmão? Uma salva de palmas. Aleluia. Porque, meu irmão, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você pode virar para quem está do seu lado aí e dizer assim para ele: feliz 5 anos. Não, mas diz como alguém da Édenes, amém? Diga aí, feliz 5 anos. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aí no nosso mês de aniversário da Édenes, né? Renatão, se tem alguém aí que tem uma vaga do seu lugar aí no seu lado, você pode levantar sua mão para os voluntários ali poder levar o pessoal, ó. Tem vários aqui espalhados, então tem lugar para vocês que estão aí, beleza? Nesse momento de festividade, 5 anos, meu irmão, não é 1 mês, nem 2 meses, 3 anos, são 5 anos, amém? Amém. De muita alegria. Glória a Deus, 5 anos. Então, nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito em nosso meio, muito gratos a Ele, né? E nós estamos aí no nosso aniversário. Eu não sei você, mas todo aniversário, né, que a gente comemora, a gente fica um pouco reflexivo, né? A gente pensa em como foi o último ano, como as coisas aconteceram, e a gente, né, tenta se alinhar a tudo aquilo que Deus tem para nós. E assim também é com a nossa comunidade, com a Édenes. Então hoje, estou aqui tendo a honra de estar do lado desse grande homem de Deus aqui, o Sr. Gustavo Germano. Amém? Rapaz, eu fico muito feliz, assim, te atrapalhando de estar aqui, né? Pra mim é muito confortável. Esses dias a gente estava lá em São Paulo, lá em Campinas, né? Aí sentou eu e o Henrique e falei: rapaz, mas pensa num negócio tranquilo, rapaz. Qualquer pergunta difícil, estava ele do lado ali. Então hoje é a mesma coisa. Não. Renato vai falar as coisas difíceis aí, eu vou falar só. Não, aqui não é o Henrique. Só esmerilando mesmo aqui com vocês. Amém, gente? Então a gente tem a honra hoje de compartilhar com vocês um pouco da nossa cultura, um pouco daquilo que nós vivemos como comunidade, né? Então, hoje a nossa pregação vai ser em dupla aqui, eu e o Gustavo, e nós vamos falar sobre a nossa cultura como Édenes, para a gente refletir tudo aquilo que temos vivido e também nos alinharmos para o que Deus tem para nós nessa próxima estação, nessa próxima temporada, amém? Então nós vamos falar aqui sobre as nossas bandeiras. Para quem fez o Bases aí, sabe que nós temos 10 bandeiras que são as nossas flags, não é isso?
Então nós vamos fazer esse bate-bola, falar sobre isso. E eu creio, irmão, que enquanto nós falarmos sobre isso, Deus vai falar ao seu coração. Amém? Eu creio que falando da nossa cultura, falando da nossa família, Deus vai também liberar coisas para o seu destino, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e você vai sair daqui muito edificado. Amém? Então não perca, deixe para trás todas as distrações e não perca de vista aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Então eu gostaria de orar antes para nós iniciarmos. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pelo Teu Santo Espírito que está aqui, que se move nesse ambiente. Nós damos liberdade, Espírito Santo, para o Senhor falar ao nosso coração de maneira individualizada, particular e nas profundezas do coração de cada um. Em nome de Jesus, é assim que oramos, reverenciando a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então quero passar para o pastor Gustavo falar sobre a nossa flag. Bom, pessoal, antes mesmo de a gente entrar nas flags, é importante dizer que as flags são as nossas bandeiras, são as marcas que nós conseguimos assim de fato visualizar na nossa comunidade de uma maneira orgânica. Eu lembro muito bem, eu acho que depois de 1 ano ou 2 anos, né, Henrique, que não fazia nem parte do base ainda, porque como era tudo novo, a gente não tinha ali esses elementos assim muito claro, e nem foi de forma intencional, muitas delas assim. A gente viu essas flags assim de uma maneira totalmente orgânica. Então são flags assim que estão conectados com a nossa visão. É muito importante a gente sempre relembrar a visão, porque de fato a nossa visão, a visão que Deus entregou para a vida do pastor Henrique, da pastora Camila, é de fato assim apaixonante. Eu gosto sempre de falar que uma vez que nós entendemos assim a visão da igreja, acaba acontecendo o romance da visão, né? O pastor Henrique sempre falou isso, eu aprendi ouvindo ele falar sobre isso. É quando você entende a visão corporativa, e aquela visão corporativa, ela contribui para o cumprimento da sua visão pessoal. Então é quando você tem a convicção da sua visão pessoal, e você compreende a visão corporativa, e você se conecta com aquilo. Nós chamamos isso de o romance da visão. Então, de fato, a sua vida está conectada assim para o cumprimento dessa visão. E nós queremos apresentar essa visão de uma forma tão clara, para que essa visão ela possa possibilitar o cumprimento da sua visão pessoal. Então, a visão ela é muito importante. Eu gosto de dizer que um homem sem visão é um homem sem futuro. E um homem sem futuro, ele consulta facilmente seu passado. E o homem que consulta facilmente seu passado, ele desperdiça o seu presente. Então, muitas das vezes, nós estamos conectados assim em lugares que às vezes a gente não sabe para onde está indo. E aqui como igreja, essas flags são elementos assim que de fato nos distinguem mesmo. São elementos da nossa cultura, elementos da nossa comunidade. E muitas das vezes você vai aprender, se não relembrar, porque tão bom quanto aprender você relembrar, você vai ver como isso está impregnado na nossa comunidade. Amém? Então nós, de uma forma intencional, nós também contribuímos para que isso possa alcançar toda a comunidade. Amém. E começando com essas flags hoje, a gente vai falar sobre cristocentrismo, essa primeira flag. Por que cristocentrismo? Porque de fato, essa é a base das nossas vidas. Cristo Jesus, Ele é o centro das nossas vidas. Isso é ser uma igreja cristocêntrica, uma igreja que coloca Jesus como centro de tudo, porque Ele de fato, Ele é a teologia perfeita. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus Cristo. Cristo é a resposta do amor de Deus andando em compaixão nessa terra. Ele é essa resposta, Ele é o centro das nossas vidas. Em Hebreus a Bíblia diz que Jesus é a expressão, Jesus Cristo é a expressão exata de Deus nessa terra. Toda e qualquer dúvida que possamos ter a respeito de Deus, o nosso Pai, nós podemos olhar para Cristo, porque Ele expressou exatamente quem Deus é nessa terra. Então, meu irmão, ser uma igreja cristocêntrica é revestir os nossos olhos com a ótica celestial, é começar a olhar o próximo com a ótica de Cristo. E Cristo não rotula as pessoas pelos seus erros.
Cristo não rotula você sobre suas falhas, as suas imperfeições. Então nós como igreja não estamos rotulando, não estamos enxergando você através desses rótulos, que muitas vezes o mundo pode colocar sobre você, ou também você pode colocar sobre si mesmo. Não, nós não olhamos através dessa ótica, nós olhamos através da ótica de Cristo, sendo uma igreja cristocêntrica de fato. Então por isso, meu irmão, que o nosso compromisso não é te apresentar 2 tábuas de pedra, de leis, ou então de regras. O nosso compromisso é apresentar Cristo da maneira mais apaixonante possível. Amém. Porque uma vez que você se aproxima dele, você se apaixona, você tem essa relação com ele, você vai dizer não para tudo aquilo que possa afetar o seu relacionamento com ele. Amém. Porque muitas vezes nós achamos que o pecado ele só atinge o caráter, enquanto na verdade o pecado ele também afeta o relacionamento. Amém. Não estou dizendo que você pecou, o Espírito foi embora. Não é sobre isso. Mas a Bíblia diz: e não entristeceis o Espírito Santo. Quer dizer que se é possível entristecê-lo, isso de alguma maneira afeta o nosso relacionamento com ele. E muitas das vezes não é nem dele para conosco, mas é da nossa convicção para com ele. Amém. Então por isso que nosso compromisso é apresentar Jesus da maneira mais apaixonante possível, e não de apresentar uma comunidade perfeita, mas uma comunidade saudável. Glória a Deus. Porque uma comunidade saudável não tem a ver com ausência de falhas. Calma. A comunidade saudável tem a ver com a presença de Cristo. Amém. Glória Porque a Deus. Ele é o centro, Ele é a pedra angular das nossas vidas. Amém, muito bom. E falando de cristocentrismo, no mundo contemporâneo hoje, as pessoas têm a cultura de adicionar coisas, né? E Jesus, irmão, Ele não foi feito para ser adicionado na sua vida. Ele é para ser o centro da sua vida. Amém? Porque um Jesus adicionado, ele convive com outras paixões, com outros prazeres e outras prioridades. Jesus, ele é só um item a mais. Mas quando nós falamos de cristocentrismo, nós estamos falando de Cristo ser o centro. E quando ele é o centro, as nossas paixões antigas, elas vão se esvaindo, porque ele é o primeiro lugar. Pode só diminuir um pouquinho meu microfone, fazendo favor. Então hoje existe também a questão do evangelho gourmet. Quando eu seleciono do evangelho só aquilo que me apraz, a parte da Bíblia, o versículo da Bíblia que eu acho bonitinho. Não, a gente não fraciona o evangelho. Nós cremos no evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Afinal, na grande comissão, Jesus disse o quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então aqui, irmão, nós somos uma igreja que nós acreditamos no evangelho completo, amém? E dentro dessa perspectiva, nós caminhamos para a nossa segunda flag, que é a flag de comunidade. Uma comunidade saudável, né, como o pastor Gustavo disse. E eu quero ler aqui Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixei-vos de congregar, como é o costume de algumas pessoas. Então aqui, a carta aos Hebreus, uma carta de um autor desconhecido. Mas já na igreja primitiva existia a tendência de pessoas não quererem congregar, não quererem compartilhar a vida em comunidade. Mas o autor, a carta aos Hebreus diz: não deixei-vos de congregar. Então, irmãos, para nós sermos família, onde Cristo é o centro, uma comunidade saudável, a gente tem que sair fora da nossa zona de conforto. Às vezes é mais confortável você estar em casa, consumindo uma pregação, consumindo as músicas que são gravadas e cantadas. Mas Cristo nos convida a vivermos família. Então é um passo em relação ao desconforto. Amém? Então quando você vive comunidade, você sai da sua zona de conforto. E também você se expõe, porque na sua casa ninguém percebe se você está bem ou está mal. Em frente à TV, ninguém está percebendo como que você está. Mas aqui, quando você vem congregar, quando você participa de um soma, você se expõe às relações. Então você vai participar no dia bom, mas também você vai participar no dia que você não está tão bem assim. E Deus pode levantar pessoas para tocar você, para que você seja restaurado. Amém? Então tem esse critério da exposição. Provérbios 27, 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amém? Comunidade também, além de ser um lugar de sair da zona de conforto, além de ser um lugar de exposição, é também um lugar de ajustes, irmão. Porque aqui nem tudo vai acontecer da forma que você achava que deveria acontecer.
Amém? E o seu orgulho vai sendo quebrado, a sua presunção vai sendo quebrada. E a gente vai aprendendo uns com os outros, e o ferro vai afiando o ferro, e a gente vai se moldando, e Cristo vai aparecendo e não as nossas vontades. Isso é comunidade, amém? E comunidade também é um lugar de assumir responsabilidades. E eu sou apaixonado, irmão, creio que todos aqui, pela ideia de comunidade. Comunidade, assim como nós temos aprendido, é um lugar da gente assumir responsabilidades, de entender que a louça não fica só para o pai ou para a mãe, a louça é para a família. Eu me lembro uma vez, quando eu era mais novo, eu tinha uns 9 anos, não faz tanto tempo assim, aleluia. Eu participava de uma comunidade que não tinha instrumentos musicais, a comunidade não tinha. Eu tinha 9 anos, eu tinha um amiguinho que a gente ficava, sabe, com criança que fica imitando o instrumento, fazendo assim com a bateria, com o violão. E a gente se juntou, e olha a nossa ideia, com 9 anos, por isso eu acredito na igreja geracional também. A gente se propôs a juntar moedinhas, fazer um cofrinho para comprar instrumentos para a igreja, com 9 anos. Por quê? Porque uma comunidade geracional, não importa a sua idade, você passa a assumir responsabilidades. Não importa se você é criança, adolescente, jovem, ou um adulto ou um idoso, uma comunidade saudável, ela assume as suas responsabilidades. Amém? Salmo 69, verso 9 diz assim: o zelo pela tua casa me consome. Então comunidade, irmão, é o lugar onde você pode ver uma casca de bala jogada, e você não vai ser indiferente a essa casca de bala jogada. Comunidade é um lugar nosso, é uma mesa nossa, onde a gente se importa com os detalhes, e a gente se apresenta como resposta e não como um diagnosticador de problemas. Isso é uma comunidade saudável, né, pastor Gustavo? É verdade. A comunidade saudável, ela tem esse compromisso, mas como algo natural mesmo, é de conduzir filhos imaturos para as suas maturidades mesmo, para a maturidade. Porque filhos imaturos, eles visam seus direitos, enquanto os filhos maduros, eles assumem a sua responsabilidade. Amém. E quando nós assumimos uma responsabilidade, nós nos tornamos uma referência. E que referência é essa? Uma referência relacional. Amém. Então agora nós entramos numa outra flag, que tem a ver com a nossa comunidade. Uma comunidade relacional, uma igreja relacional. E muitas das vezes, algumas pessoas podem até querer se isolar por conta de alguma frustração que possa ter tido no meio da comunidade, se isolando para não ser frustrado. Mas esse mesmo isolamento que te impede de você ser frustrado, é o mesmo isolamento que você se coloca, que também te impede de você ser amado. Porque Deus, Ele ama através do próximo também. Claro que você pode provar de uma maneira pessoal do seu amor para com Deus, mas Deus, Ele se manifesta no próximo. Deus, Ele também escolheu ser amado no próximo. Então, quando nós assumimos essa responsabilidade, nós nos tornamos uma referência relacional. E essa referência relacional não tem a ver com poucos heróis. Não é só eu, aqui o Renato, nós somos os responsáveis por ser uma igreja relacional. Não, meu irmão. Isso tem a ver com filhos maduros, assumindo a sua responsabilidade de ser uma referência relacional. Mas como, Gustavo, vocês estão falando que é uma igreja relacional, se você nunca nem veio jantar na minha casa? É só me chamar, irmão. É só me chamar. Eu levo até uma carninha pro churrasquinho, né? Então tá junto aí. E se eu não puder ir? Leva o Judá para bagunçar junto. Leva o Judá, aquele rolo todo, você vê como é bom mesmo. E a questão é, se eu não puder ir, chama outro irmão. Está na bênção. É uma igreja relacional. Porque ser uma igreja relacional não tem a ver com você entrar num caminho para promoção. De maneira nenhuma. E não quer dizer que eu vou conseguir te promover nada, pior das contas ainda. Graças a Deus. Eu não vou, irmão. Se quiser, tem outros aí, eu não vou conseguir mesmo, não. Tem meu jeito. Então, só atrapalha se você quiser. Se me aproxima muito de mim, se perguntar, eu falo, não, deixa quieto. Mas é benção, né? Então, ser essa igreja relacional tem a ver com você assumir a responsabilidade. Não é uma responsabilidade minha somente, nem só dos pastores somente.
e nem sequer também de uma estrutura, que é o soma. Porque nós não podemos reverenciar uma estrutura relacional e desprezar as nossas amizades relacionais, as nossas amizades espirituais. Porque se você reverenciar uma estrutura relacional apenas como a única forma de você provar de uma relação, quer dizer que se você não provar às vezes da relação com o seu líder, você não vai se sentir em uma igreja relacional. Ou então se você não provar de uma relação com o seu supervisor, então eu não me sinto numa igreja relacional. Meu irmão, a relação não tem a ver com potencialização, não se resume a isso. Mas não acontece? Acontece, claro que acontece. Agora, já pensou Deus esperar provar de uma relação com você para ser potencializado? Meu Deus do céu, né? Então a relação não tem a ver com uma potencialização, tem a ver com uma conexão. Amém. Apenas juntos, irmão. Você está do lado da pessoa, provando dessa relação, assumindo a sua responsabilidade. Amém. Se chamou o pastor, não foi, chama seu irmão. Olha que benção. Promove as relações. Uma pergunta para você: qual o tamanho do seu esforço, tá? Pergunta para você, o tamanho do seu esforço para você integrar um novo membro da igreja. Qual o tamanho do seu esforço? Quando foi a última vez que você convidou alguém para ir para jantar na sua casa, que não é o seu ali, a sua família? Qual o nível do esforço que você tem feito? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Não temos essa responsabilidade de sermos hospedeiros? Não faz parte da nossa... Porque a relação não tem a ver com uma necessidade. A relação tem a ver com a sua natureza. Amém. Porque a sua natureza é relacional. Deus, quando criou o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só, por isso vou fazer a mulher aí. Né? E fez, hein? Começou o rolo depois disso. Essa é uma história bonita, né? Então, ali, não, é verdade. É verdade, fazer o quê? Se tivesse só um homem ali, mas que bom, que rolo bom, né? Graças a Deus. A questão é, o homem está carente ali, meu Deus, não tem ninguém me relacionando comigo. Não, Deus não ia ter com ele na viração do dia? Lógico que ia. Tomava um tereré ali, ficava junto. Então ele tinha essa relação com Deus, mas era uma relação de independência. E o homem até tinha essa relação de independência, o pastor Henrique já ministrou sobre isso, com a criação, com os animais. Não quer dizer que ele ia ficar abraçando árvore, né? Eu acho que não, né? Mas ele não tinha uma relação de interdependência, porque ele não tinha o seu complemento ali. A mulher não havia sido criada. Então Deus disse: não é bom, quando tudo era bom, só por mim e por você, porque eu e você é uma resposta desse não é bom de Deus. Amém. Porque nós fazemos parte dessa natureza relacional do homem. Em Marcos, você quer falar, moço? Não. Amém. Aí eu estou pensando o que você quer, porque geralmente... Estou glorificando a Deus pela sua mensagem. Não, se quiser, que é família, é isso aí. Então deixa eu falar ainda. Fala. Ele queria falar, irmão, ele queria. E coloca o cronômetro no seu celular aqui. Já passei o tempo. Passou, irmão. Passei o tempo. Desculpa, irmão, perdão. Dentro desse aspecto, coloca no seu celular aqui. Dentro desse aspecto relacional, algo que é importante a gente dizer é que nenhuma relação horizontal vai suprir a necessidade da sua relação vertical. Isso que o pastor Gustavo falou é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas eu não me sinto cuidado, eu não me sinto que eu me relaciono. E aí você vai olhar, a pessoa tem contato com inúmeras pessoas, tem amizades, participa às vezes de ministérios, de soma, tem contato com lideranças, mas às vezes existe uma carência tão grande que não vai, pastor e pastora não vai suprir, irmão. Nenhuma relação horizontal tem o poder de suprir a sua relação vertical com Deus. Isso que o pastor Gustavo falou é maravilhoso. A gente precisa aprender a se relacionar com pessoas e não com cargos ou patentes. A pessoa às vezes é recheada de amizades, tem muitos amigos, tem vida relacional, sai para jantar, sai para viajar, mas se sente vazia porque às vezes ela quer uma posição e não uma relação de verdade. Isso é muito importante. Então a relação, irmão, ela precisa ser primeiro suprida na linha vertical. E aí ela se espalha pela horizontal. Através de maneira orgânica, ela flui.
mas ela pode ser também intencional. Você pode se programar para colocar na sua agenda de fazer um jantar e convidar o pastor Gustavo, amém? Ela é orgânica, ela é intencional, ela é desprovida de interesses. O pastor Henrique tem ministrado para nós que a gente não pode usar a mesa para suprir relações e não usar pessoas para que a gente atinja um alvo. Isso é uma igreja madura. E também uma relação sem sentimento de posse. Sabe aquela coisa? Não, fulano fez uma festinha e não me chamou, saiu com outro grupo de amigos e não me chamou. Não, irmão, a gente tem o coração aberto, a família se relaciona e você não precisa estar em todos os locais. Seja sarado e curado disso em nome de Jesus. A cura do não ser convidado hoje chegou, amém? Quer completar o relacional? Não, tá bom demais já. Então agora, partindo, a gente vai para a flag geracional. E eu quero ler 2 Timóteo 1,5 que diz assim: lembrando-me daquela fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e também em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Aqui é um texto do apóstolo Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Ele fala assim: Timóteo, lembra da fé que habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Ou seja, a fé da família de Timóteo começou com a avó dele, passou para a mãe e chegou em Timóteo. Ou seja, as gerações se comunicaram para que a fé fosse manifestada na família, amém? E eu acho isso maravilhoso, irmãos. Maravilhoso porque eu me identifico com Timóteo. De alguma maneira também essa história faz parte da minha história, porque eu também tive a oportunidade de ter uma avó cristã, uma mãe cristã, e a fé da minha avó, a fé da minha mãe chegou para mim também. Ou seja, as gerações se comprometeram com a próxima geração. Então a fé que habitou nelas também me habita hoje. E é engraçado que a gente aprende com as gerações como permanecer fiel ao Senhor. Por exemplo, o jeito que a minha mãe lia a Bíblia é o jeito que eu leio a Bíblia. Ela gostava de uns hinos, às vezes meio de reteté, e às vezes eu entro no YouTube para ouvir uns hinos da harpa, uns trem assim, sabe? Como uma lembrança que a fé de geração em geração chegou a mim também, amém? Pastor, mas eu não tive alguém que me ensinou a fé. Pronto, esse é o dia, esse é o momento de você assumir as responsabilidades pelas próximas gerações. Se não chegou até você, vai partir de você, amém? A gente não se vitimiza por aquilo que nós não recebemos, mas a gente se compromete por aquilo que pode fluir de Deus para nós, amém, irmãos? Essa é a fé geracional que nós acreditamos. Salmo 145 diz o quê? Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Ou seja, existe uma responsabilidade para você contar para as próximas gerações o que Deus tem feito na sua vida. Quando nós chegamos aqui na morada, na época lá na mata, Gustavo, algo me marcou muito, cara. As crianças do Nova Inspiração, um dia eu estava eu e a Paola no culto, elas chegaram na gente, puxaram nossa camisa e falaram assim: tio, posso orar por você? E a gente foi marcado por aquilo. Elas foram usadas por Deus. Quem nunca recebeu uma cartinha profética do Nova Inspiração, né? É maravilhoso. Os seeds, irmão, é lindo de ver o brilho nos olhos dos nossos adolescentes, a intensidade, a força. É lindo ver os jovens se lançando com intencionalidade, com criatividade. É maravilhoso perceber os adultos com a experiência, com a maturidade. E é maravilhoso perceber os anciãos com a sabedoria que pode ser derramada nas demais gerações. Então aqui, irmão, não importa qual seja a sua idade, existe lugar na mesa da Édenes para você. Pastor, mas eu estou velho. Mas a Bíblia diz lá em Salmo 92:13 que na velhice ainda darão frutos. Então a árvore ainda não secou, irmão. Tem fruto aí para ser liberado para as próximas gerações. Aleluia, amém? O nosso Deus é um Deus geracional. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus da sua vida, da sua família. Joel 2:28 diz o quê? E depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então você faz parte de uma igreja geracional, onde o jovem não é a bola da vez, onde não tem uma geração em mais evidência que outra, mas onde todos ao redor da mesa nós podemos derramar algo, compartilhar algo, receber, nos abrirmos para a unção que vem de Deus. Amém, pastor Gustavo? Glória a Deus, amém. A igreja... Ó, sobrou 2 minutos para você aí, ó. Ficou bom. Não, é benção. Já comi, já não. E com certeza eu acho que é um elemento de grande importância da nossa igreja, né? Como você bem disse, né? Eu lembro que lá aqui também hoje, graças a Deus, né? Por conta da pandemia, né? Eu acho que deu uma escanteada, assim. Mas hoje, glória a Deus, isso já é muito forte na nossa comunidade. Eu lembro que lá também tinha muitos senhorzinhos, uma senhorzinha assim mesmo,
Foi mais bonitinha mesmo lá na recepção, ajudando, aquela coisa toda, e a gente ali naquele ambiente de família. Então, assim, de fato, é um elemento de grande valor da nossa comunidade, né? E graças a Deus, hoje isso tem sido uma força novamente, uma nova inspiração. Uma vez eu também já recebi cartas lá no carro, chega lá no carro, tem uma cartinha. Eu lembro até hoje que uma vez eu tava uma pressão psicológica da bexiga, e aí eu lembro que eu peguei um desenho e ali estava escrito: fica tranquilo, desse jeito, fica tranquilo, Deus está com você. Eu falei assim, é verdade, Deus está comigo. Como é que eu, né, me esqueço às vezes? E muitas vezes a gente se familiariza por conta do dia a dia com essas outras coisas, e esse é o nosso desafio, né, de manter essa sensibilidade daquilo que Deus é, e acreditando, fomentando, né, sempre as gerações, aprendendo com o próximo. Cada geração, ela tem algo a agregar para nós. É como se fossem heranças espirituais, né? É como se ali o teto de uma geração fosse o piso da próxima geração. É como se o piso daquela geração ali fosse sempre crescendo, sempre de geração após geração mesmo. Imagina tudo aquilo que nós conquistamos de entendimento, de muitas outras coisas também, e nós não temos aqui esse sucesso de passar para os nossos filhos. Muitas das vezes eles não vão conseguir replicar para os seus outros filhos. Então isso vai acontecendo às vezes um grande problema. Eu vi até um estudo, não tenho aqui a fonte, né, para falar para você, e até isso me chamou a atenção, que hoje que nós estamos vivendo, né, um estudo fora, né, da igreja, que hoje que nós estamos vivendo, né, que são filhos que não conseguem dar continuidade naquilo que os pais conquistaram. É uma geração mais frustrada nesse sentido. Claro que muitas das vezes eu não considero sucesso para um filho quando ele consegue dar continuidade naquilo que o pai conquistou, nos seus bens, essa coisa toda, porque às vezes ele vai seguir outro caminho, nada contra. Mas muitas das vezes os pais não estão conseguindo, ou não conseguiram, né, de uma maneira mais eficaz, de conseguir trazer os filhos para assumirem as suas responsabilidades. Muitas das vezes privando eles de passar por muitas coisas. Então hoje é normal, às vezes, essa proteção excessiva dos pais com os filhos, né? Eu estava preparando para pensar, rapaz, eu ia para a escola sozinho com 8 anos, 9 anos, mais ou menos. Hoje, quem que é o pai, às vezes, que deixa ali o seu filho, né? E a sua filha, às vezes, ir sozinho para a escola, dali, mora 5 quadras, 6 casas. Então, às vezes, para esse excesso de proteção, não estou dizendo que é certo ou errado a ser feito, né? Mas nós precisamos questionar qual ambiente que a gente está criando nossos filhos. Se é um ambiente de proteção ou se é um ambiente de segurança, né? E a segurança, ele vai dar essa possibilidade, né? Que nem o Paulo Borges, ele fala, né? O equipamento de segurança, o capacete, ele não vai te impedir da pedra cair na sua cabeça. Ele só vai te dar a possibilidade para que você acabe aí recebendo de uma forma segura. Amém? Então nós precisamos criar esse ambiente de segurança para os nossos filhos, uma geração pós geração. Amém? Então nós de fato valorizamos essas peculiaridades das gerações, porque nós valorizamos a essência de todos. E aqui nós conectamos com outra flag da nossa comunidade, que é a autenticidade. Amém? Autenticidade, porque nós somos únicos e especiais. Eu lembro muito bem que o pastor Henrique, certa vez, teve um encontro com um pastor, né? O pastor Joaquim Cantagalli, e ele falou sobre esse elemento, assim, antes mesmo, já estava fazendo igreja? Não, estava bem no começo, né? No mês da fundação, né? O Henrique depois pode contar melhor, ele vai contar melhor. Mas eu lembro muito bem que ele falou sobre esse elemento da autenticidade para ele. Eu lembro até que ele comentou algo sobre a piracema para você, né? Você sabe o que é piracema? Rapaz, né? Aqui do Mato Grosso do Sul, né? Não vai saber o que é piracema. Então, que nada ali na correnteza, os peixes, né, aquela coisa toda, para encontrar um melhor lugar para reprodução e alimentação, aquele rolo todo, né? Então, ali o Henrique falou assim, amém, pastor, né? E a gente tem essa convicção de ir na contramão do mundo mesmo, com aquilo que Deus confiou. E eu acho que ele acrescentou, se eu posso estar falando errado, aí ele acrescentou dizendo, não só de um sistema do mundo, mas na contramão de todo um sistema religioso. Então, aquilo que Deus confiou para você, como a visão, ela precisa ser autêntica, senão ela morre. Então por isso que nós valorizamos a autenticidade na nossa comunidade. Nós valorizamos demais, não é que a gente quer ser melhor do que o outro, não, mas é algo que faz parte da nossa essência. E meu irmão, isso aí para eu surfar assim, próximo do Henrique, essa visão assim mesmo, cara, é natural assim, muitas vezes eu olhar uma coisa
e às vezes ter aquilo como referência, mas assim, de uma maneira sobrenatural, começar pensar aquilo de várias formas, onde se conecta com a nossa essência, e aquilo tudo ser construído. Mas eu não estou aqui dizendo que nós somos os melhores, a melhor igreja de Campo Grande, e nem para ser mais uma igreja de Campo Grande, nem para ser a melhor igreja do Brasil, de maneira nenhuma, porque nós estamos juntos aqui como família, surfando esse movimento do reino de Deus, juntamente como comunidade. Então nós valorizamos esse elemento de autenticidade, e isso eu aprendi muito para a minha vida, a ter esse elemento para a minha vida. Às vezes, né, as pessoas até, alguns já falaram para mim, pô, eu gosto muito do seu jeito, né? Pô, que legal, eu gosto de você assim, mantenha a sua forma. Eu falei, rapaz, não tem como ser diferente. É difícil demais, eu não vou tentar ser o Henrique, eu não vou tentar ser o Renato, porque é difícil demais, irmão. Eles são bons demais, é maravilhoso, irmão. A forma como eles são, então assim eu valorizo, eu sou abençoado demais pela forma deles, isso me inspira. Eu sou eu, irmão. Amém? Eu sou eu, claro, nos meus excessos, às vezes erro ali, peço perdão, né? Os pastores agora dizeram amém aqui, né? Mais forte. Eu senti aqui no espírito. Então tem isso, irmão, esse elemento de autenticidade. E quando a gente tem esse elemento de autenticidade, a autenticidade é desprovida de comparação. Porque sabe o que é comunidade? A autenticidade é desprovida de competição, porque sabe o que é singularidade. A autenticidade é desprovida de ciúmes, sabe por quê? Porque sabe o que é família. Porque o sucesso do seu irmão não é uma ameaça para a sua vida. É, muito bom. Amém? Glória a Deus. E tem uma frase que eu gosto muito do pastor André Fernandes, ele falando de autenticidade, ele fala assim, o que te distingue não é a sua superioridade, é a sua singularidade. Sabe por quê, irmão? Porque só você sorri como você sorri, só você abraça como você abraça, só você percebe como você percebe. Então, o corpo de Cristo não é sobre quem tem mais ou quem tem menos, é sobre quem se apropria da sua identidade em Cristo. Glória a Deus. Por isso que tem lugar para todos na mesa, né, pastor? É verdade. Tem uma frase até do Bill Jones que ele fala assim: quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo, né? E eu acho que o maior desperdício não é você nem querer ser outra pessoa. O maior desperdício é você desprezar suas características únicas que Deus colocou em você. Esse é o maior desperdício, cara. No mundo de tantas comparações, né? Rede social, as pessoas comparam dados quantificáveis, seguidores, likes, engajamento, mas essas não são as métricas dos céus. A métrica do céu é você assumir o seu lugar de filho na mesa. Amém. Amém. Irmão, e para ter isso você precisa ter fé. Amém? Que é a nossa próxima flag. Eu gostaria de ler o texto de Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então esse é o nosso conceito de fé, é a definição bíblica a respeito do que é fé. E uma fé audaciosa é uma fé que apropria isso com toda a convicção do seu coração. Há uma fé que resolve acreditar naquilo que a palavra diz, que a fé é o firme fundamento das coisas, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? E a fé, ela tem vários aspectos. Nós temos uma matéria no Aletos só para falar de fé, mas eu queria destacar alguns aspectos. A fé, ela tem primeiro um componente relacional. Você precisa de fé para se relacionar com Cristo. Num ambiente, num mundo tão materialista, tão existencialista, de coisas quantificáveis, palpáveis, nós resolvemos ser audaciosos para nos relacionarmos com um Deus que às vezes não, que não é tangível, não é palpável, mas Ele é mais real que muitas coisas que são concretas. Você precisa de fé para isso, irmão. É um componente relacional. Fé para se relacionar com Cristo. Amém? Num mundo onde as pessoas confundem muito o seu valor com as emoções, nós não somos guiados pelas emoções, por aquilo que vemos ou sentimos. Nós caminhamos por fé e não por vista. Amém? Então a fé tem esse componente relacional. Amém? E a fé, irmão, ela faz com que nós possamos crer. Se nós cremos nesse Deus que nós nos relacionamos,
ela nos faz crer, mesmo diante de impossibilidades. E você crê que o seu pai é um pai bondoso, que ele pode vir ao seu encontro, ele pode estender a mão para você. Amém? Embora o alvo da nossa fé não seja que Cristo realize nada para nós, porque ele já realizou na cruz, mas a gente sabe que nós temos um pai bondoso e amoroso que é por nós. Amém? A Olivinha está aqui brincando, ela gosta muito de música, né? Então lá em casa ela tem um violãozinho dela, e às vezes ela ouve música, né? Ela assiste na TV música assim, e aí ela vem pedir o violão. Ou seja, eu sou o pai dela, e ela pede coisas para mim, mas ela pede porque primeiro ela me conhece, ela se relaciona. Ela não vai pedir o violãozinho dela para alguém que ela não conhece. Ela tem o jeito dela particular de falar, com a frase dela, com a linguagem dela, que eu entendo. Então, porque ela se relaciona, ela tem liberdade para poder acessar o Pai. Ela não pede para um desconhecido. Amém? E ela tem uma certa esperança que em algum momento eu vou atendê-la. Às vezes eu não dou o violão porque não é hora, às vezes é hora de comer. Então ela não é atendida todas as vezes, mas ela sabe que o pai dela em algum momento pode intervir e dar para ela o violão dela. E nas vezes que eu não dou, ela não fala assim, estou frustrado com meu pai porque ela não deu o violão. Não, logo ela esquece e vem correndo para os meus braços de novo. Então quando a gente se relaciona, a gente fica livre para confiar no nosso pai, e a gente pode fazer petições para Deus, e às vezes seremos atendidos, e a glória é para Deus e não nossa. E nos momentos que nós não somos atendidos, isso não afeta a nossa relação com o nosso Pai, porque a fé também, ela crê mesmo diante de um cenário onde o resultado não sai como a gente esperava. Então talvez algumas coisas na sua vida não aconteceram como você esperava, e nós aqui somos uma comunidade que quando as coisas não acontecem quando nós esperávamos, a gente não se revolta com Deus, a gente não coloca a bondade de Deus na mesa de negociação por causa do resultado que não foi como a gente queria. A gente conhece o nosso Pai, a gente sabe que Ele é por nós, e a gente sabe que Ele tem o melhor para nós. Se for a hora de dar o violão, Ele vai dar, mas se não for, a gente não vai se frustrar com Ele. Amém? Amém, com certeza. Glória a Deus. E essa fé audaciosa, ela não é uma fé para você ter aquilo que você não tem, e nem para você ser aquilo que você não é. A fé audaciosa não é para satisfazer suas ambições egoístas. É uma fé para mortificar os seus próprios interesses e dar licença para que Deus possa ser visto através de você. Então essa fé audaciosa não é para a gente conquistar uma torre, assumir uma torre, ter tutela sobre a torre. Não, não é sobre isso. É uma fé audaciosa que nos conduz ao mais alto lugar da torre, para que ali nós possamos ser uma referência, e aí sim Deus possa ser visto através de nós. Glória a Deus. Então esse é o elemento da fé audaciosa, quando nós assumimos uma responsabilidade, abrindo mão dos nossos próprios interesses, porque eu me movo por amor. O amor não leva em consideração os próprios interesses, e eu me lanço pelo próximo, para que através da minha vida Deus possa ser visto. E Deus te confiou essa fé audaciosa, e isso é um elemento nosso. Nós não queremos conquistar o melhor prédio, mais alto do prédio, mas nós queremos que nesse prédio, no lugar mais alto, Deus possa ser revelado, visto através dessa visão, porque nós queremos que o próximo possa provar dessa inspiração. E quando nós estamos certos em Deus, Deus nos conduz em caminhos incertos. Isso tem a ver com uma cultura de risco. Amém? É, tudo conectado, cara. Tudo coisa linda, né? É coisa bonita, né? A gente dá uma forçada, né? É nada, brincadeira. E essa fé, essa cultura de risco, né, esse elemento, poxa, maravilhoso na nossa comunidade mesmo, assim, sabe? Porque ele cultiva esse ambiente profético. Amém. Ele cultiva esse ambiente profético. E eu gosto de dizer que quando nós cultivamos esse ambiente profético, a cultura de risco, ele promove um ambiente de sensibilidade, de simplicidade e de obediência. Sensibilidade porque nós incentivamos as pessoas a discernir a voz de Deus, aprender a ter uma relação com Deus, não como um amuleto de sorte, não é isso, mas se abrir sensivelmente para aquilo que Ele quer dizer para as nossas vidas, e muitas das vezes para que nós estamos inseridos em um contexto que nós estamos, para que através da nossa vida Deus possa ser visto.
Então muitas das vezes nós precisamos lançar nesse ambiente profético, tendo essa sensibilidade da voz de Deus. E o outro elemento é essa simplicidade, porque muitas das vezes nós queremos ser obedientes a Deus quando a gente pede, chove aqui desse lado, chove desse outro lado, se é para eu ir mesmo, agora chove tudo, menos eu aqui, né? Pode chover tudo, e a gente começa a criar esses elementos aí, para que a gente tenha essa convicção, essa coisa toda, mas esse elemento de simplicidade é muitas das vezes quando nós desprezamos um testemunho interior, uma impressão do nosso espírito, e não só valorizando uma visão aberta, um sonho espiritual, alguma, não estou desprezando isso, pelo amor de Deus, mas eu nunca tive uma visão aberta, nunca vi anjo, nunca vi, eu nunca, nunca visão aberta, não, mas eu tenho convicção de que eu sou salvo, tenho uma impressão no meu espírito para aquilo que Deus deseja fazer, e eu simplesmente, diante da sensibilidade, da simplicidade, nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. Glória a Deus. Então nós incentivamos essa cultura de risco, esse se lançar em ser obediente diante da sensibilidade, da simplicidade e da obediência. Mas muitas das vezes, Renatão, não quer se lançar quem não gosta de se expor, porque geralmente quem se expõe pode ser corrigido, e muitas vezes a gente coloca então um elemento assim, como se fosse uma máscara assim de cuidado, de zelo. Não estou falando que não, mas às vezes a gente constrói esse ambiente de cuidado, zelo, para massagear o nosso orgulho, porque a gente não quer ser corrigido, porque muitas das vezes nós podemos errar diante das impressões que nós achamos que Deus colocou em nosso coração, porque nós estamos em um processo de maturidade, então nós podemos sim ser corrigidos, e esse ambiente de correção, ele não deve nos intimidar, o ambiente de correção, ele deve nos assegurar, porque é um ambiente seguro para eu me lançar, porque nós criamos ali um entendimento de maturidade. Quando você se lança, pergunta: fez sentido para a sua vida isso que Deus colocou no meu coração? Eu já errei demais, já tive cada umas aí, não vou contar para não esmerelar aqui, mas já errei, e às vezes em obediência a coisas simples, meu irmão, já vi testemunhos de gente falar: olha, isso que aconteceu, se não tivesse acontecido, eu estava pensando em me matar. Coisa simples mesmo, assim, mais simples do mundo. Então nós incentivamos essa cultura de risco, essa atmosfera de se lançar, amém? Porque o risco, eu gosto de dizer que o risco é uma expressão de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez alguma coisa. O amor, ele ultrapassa a contemplação. Deus amou e fez. Porque eu amo, eu me lanço. Porque eu amo o próximo, eu me arrisco. E ser uma voz de Deus para aquela pessoa, para ser uma direção, consolo, testificação para a vida daquela pessoa. Então eu me lanço disso. Porque o risco, ele também é desprovido de controle. Eu não tenho controle sobre o espírito, eu não tenho tutela no espírito. Na verdade eu sou um mordomo, que muitas das vezes falhamos. Mas o risco só é risco quando há o risco de dar errado, porque senão não é risco, né? É uma profundidade, né? Eu cheguei nessa conclusão. Pode ser engraçado para você, né? Mas às vezes a gente quer controle da situação para se arriscar. Mas se você tem controle da situação, você não está se arriscando, ora, né? Não é verdade? Então o risco é desprovido de controle. Deus assumiu o risco, te amando de tal forma que te deu a possibilidade de você amá-lo ou rejeitá-lo. Mas Ele assumiu o risco. Amém. Te amou, e o amor, ele ultrapassa a contemplação. Por isso que eu me lanço. Se eu vou ser corrigido, eu não tenho problema em ser corrigido, eu tenho medo de não ser corrigido. Às vezes chega no final, minha esposa vem, você falou 300 palavras erradas em português, fala, puxa vida, mas não tem problema. Às vezes falei alguma coisa errada, teologicamente falando, amém, puxa, que bom que você me falou isso,
E é benção. Amém. E vocês estão percebendo que tudo isso que a gente tem falado revela uma cultura que vai sendo construída. Não de uma comunidade perfeita, mas de uma comunidade que mantém os olhos em Cristo. Amém? E quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de marcas que falam a respeito de uma identidade. E nesse caso, de uma comunidade. Você já deve ter chegado em algum lugar e se perguntado: por que essas pessoas aqui fazem dessa forma? Por que essas pessoas gostam desse tipo de comida? Por que Campo Grandense gosta de tereré? Por que nós temos o sobá como uma marca? Ou seja, são elementos culturais. E a cultura é esse conjunto de elementos, de ícones, de figuras que demonstram aquilo que nós cremos. E sabe, irmão, toda crença, ela vai gerar um comportamento e vai formar uma cultura. Por exemplo, nós aqui na Édenes cremos que não é errado a gente celebrar a festa junina. A gente teve a nossa festa na roça, não foi? Por a gente crer que nós não achamos errado, isso gerou um comportamento que foi a festa na roça, que já teve 2 edições. Ou seja, o que cremos gerou um comportamento, e em nome de Jesus, o pastor vai virar cultura na Édenes, amém? O que cremos afeta o comportamento e gera uma cultura. Então a pergunta é: o reino de Deus, como ele tem afetado as nossas vidas? Quais comportamentos têm sido mexidos? Embora o evangelho, irmão, não seja uma lista de regras e comportamentos, o evangelho ele começa a afetar toda a nossa vida por inteiro. E o reino de Deus, ele tem uma cultura. A Bíblia vai dizer lá em João 18:36, assim: o meu reino não é desse mundo. Então, quando nós nos lançamos no reino de Deus, esse reino ele começa a moldar a nossa vida, e isso vai gerando uma cultura de risco, uma cultura relacional, uma cultura geracional, e a nossa vida vai sendo moldada, e uma cultura vai sendo construída, amém? Então, irmãos, o reino de Deus tem uma cultura, e nós precisamos, a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é como um fermento que leveda toda a massa. Então existe uma responsabilidade compartilhada, que não é de uma pessoa, é de todo o reino de Deus que nós fazemos parte. Então sabe, deixa eu dizer uma coisa para você: a gente não vai mudar o Brasil elegendo um presidente. A gente não vai mudar o Brasil elegendo algumas figuras isoladas. A gente não vai diminuir o índice de criminalidade simplesmente defendendo uma pauta ou outra. Mas as coisas da sociedade começam a mudar, uma igreja relevante, quando o fermento do reino de Deus começa a nos mudar internamente, e a gente vai levedando toda a massa. Por isso que existe uma santa responsabilidade sobre você, amém? Então, irmãos, não adianta a gente falar sobre feminismo, simplesmente. A gente precisa se doar pelas nossas famílias, criar uma cultura que valoriza as famílias. Não adianta a gente falar contra o aborto, a gente precisa começar a se mover no espírito de adoção. Glória a Deus. Não adianta a gente falar mal da cultura, porque o evangélico no Brasil hoje ele é conhecido como por aquilo que ele é contra. Nós somos reativos, mas Deus não nos chamou como Édenes para sermos uma igreja reativa. Que a Netflix fez um filme, que determinada marca soltou uma propaganda e a gente se posiciona contra. Não, Deus não nos chamou para sermos reativos, Deus nos chamou para sermos propositivos. Existe um fermento do reino de Deus para levedar toda a sociedade, e não é simplesmente com uma figura, é com a resposta da igreja sendo a diferença. A nossa esperança, a nossa perspectiva não está em figuras isoladas, irmão, embora elas possam fazer parte do processo em algum momento, mas a nossa perspectiva está no avanço do reino de Deus. E Deus nos chamou como Édenes, não para sermos reativos, mas para nos apresentarmos como resposta, não só para as atividades da igreja, mas para toda a sociedade. Isso é uma igreja relevante, né, pastor Sam? Com certeza. E a narrativa, de fato, assim, existe um filósofo que diz que a narrativa é a moeda da cultura. Quem conta melhor vence. Quem conta melhor vence. E a história do homem, isso é importante conectar, porque a história do homem não começa no pecado. A história do homem começa com o chamamento de Deus de nós fazermos cultura aqui nessa terra. Essa é a história do homem. Amém? Sendo de fato, construindo essa cultura que se torna relevante para a sociedade. Amém? Uma comunidade relevante. Eu gosto de dizer até que a cultura ela usa pessoas como uma tela para uma perfeita obra de arte. Então aquilo que nós estamos construindo como cultura está sendo impregnado de pessoas em pessoas.
E obviamente não é uma cultura que é somente para nos distinguir, é uma cultura que é para servir a comunidade, uma cultura que é de fato uma igreja relevante. Amém. Esse é a penúltima flag, uma igreja relevante. Nós como igreja não estamos sofrendo a cidade que ela possa ser perigosa ou outra coisa. Graças a Deus nossa cidade é maravilhosa, mas não é a igreja que está sofrendo por uma cidade ruim que ela possa ser. Não estou falando que a cidade é ruim, tá? Mas muitas das vezes é a cidade que está sofrendo por uma igreja negligente que ela tem sido. Aí sim. Porque a relevância de uma igreja não é mensurada pelo tamanho do seu auditório. Já já nós estamos maior ainda. A gente vai crescer, vai fazer alguma coisa aí. 2 cultos, né? Estamos fazendo já. Então a relevância da igreja ela não é mensurada pelo tamanho do seu auditório. A relevância de uma igreja ela é mensurada por aquilo que ela tem feito pela sociedade, servindo a sociedade. Não como quem quer ter tutela, controle sobre as esferas da sociedade, como nós falamos sempre sobre isso, mas tendo a convicção que Deus nos inseriu nessas esferas, para nós sermos de fato relevantes, servindo ao próximo. Bill Johnson ele tem uma fala que ele diz que as esferas da sociedade, que está conectado com essa flag de ser relevante na sociedade, ele fala que as esferas da sociedade hoje são os campos missionários da modernidade. Não estou dizendo que são os únicos, não, obviamente, mas quando nós tivermos essa compreensão, essa convicção de que nós estamos lá, para que Deus possa ser visto através de nós, e não para quem quer ter tutela, controle, mas para quem quer ser mordomo, servindo o próximo. Sabe por quê? Porque não existe cumprimento de propósito sem serviço. Propósito sem serviço é igual alegria sem vida. Propósito sem serviço é igual o Claudinho sem bochecha, né? Romeu sem Julieta, Piu Piu e o Frajola, né? Futebol sem bola, né? Não é completo, porque o cumprimento do propósito vai vir por meio do serviço. E uma relevância de um propósito não é mensurado por quantas pessoas te servem, mas por quantas pessoas você tem servido. Nossa, amém. Servindo o próximo, amando o próximo. Então nós temos o privilégio e a oportunidade de cumprir o nosso propósito, servindo o próximo, revelando a Deus como um provedor na esfera do business. Nós temos o privilégio de cumprir o propósito, servindo o próximo, revelando a Deus como um pai na esfera da família. A gente tem o privilégio de cumprir o nosso propósito, de revelar o pai como um rei na esfera da política, do governo. Nós temos o privilégio de revelar a Deus como o comunicador na esfera da mídia. Nós temos o privilégio de comunicar a Deus como redentor na esfera da religião. Nós temos esse privilégio de cumprir o nosso propósito, servindo o próximo e revelando o nosso Pai em todo e qualquer lugar que nós possamos estar inseridos. Amém. Porque de fato, a maior tragédia, como diz o Miles Monroe, né? A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. É isso aí. E Deus te conectou para um propósito. E a sua paralisação não é só um estado confortável, ele é um estado de egoísmo. Porque a sua paralisação, ela deixa de ser um complemento na vida do próximo. Porque nós nos completamos no próximo. Então questione o porquê da sua paralisação. Ou então, às vezes, isso pode estar revelando o seu pensamento egoísta, orgulhoso. Porque pode até pensar que o outro não precisa de você. Mas muitas das vezes, na sua correspondência, você vai servir o próximo, vai ser Deus para a vida do próximo, revelar Deus no próximo. E o Miles, ele continua dizendo, não queira morrer velho. Eu quero morrer velho, tá? Ele fala assim, queira morrer vazio, deixando, né, para a terra, tudo aquilo que Deus colocou em nós. Amém. Quero morrer velho e vazio, mas Jesus não morreu velho, 33 anos aí, pouquinho, Jesus morreu vazio. Isso tem a ver com esse entendimento de nós sermos relevantes. Você não está aqui à toa, irmão. Você não está aqui apenas para preencher 1 metro quadrado, essa coisa toda, e pagar a conta. Não, meu irmão.
Aquilo que Deus confiou na sua vida é por conta de um propósito. E esse propósito, meu irmão, não é para autossatisfação. Esse propósito é para que Deus seja visto, para que Deus possa ser visto através da sua face. Glória a Deus. Relevância não é número de seguidores. Relevância não é cargo ministerial. Relevância é isso, é cumprir um propósito. Você pode ser extremamente relevante. Vou falar para as irmãs, lavando a louça da sua casa. Para os irmãos também. Você pode ser extremamente relevante, trocando a fralda do seu filho. Você pode ser extremamente relevante, se doando pela sua família, você homem, para trazer os recursos necessários, trabalhando às vezes horas a mais. Você pode ser relevante, sendo exatamente quem Deus criou para ser. Amém? E talvez você esteja pensando assim, pastor, mas eu não me sinto que eu sou bom o suficiente para viver isso. Eu não sinto que eu tenho atributos suficientes para ser alguém relevante, para cumprir um propósito. Será que Deus tem um propósito para mim? Eu acho que eu não sou digno, eu acho que eu não sou merecedor. Eu acho que se fosse contabilizar todos os meus erros do passado, eu não me acharia alguém habilitado para viver o que Deus tem para mim. E é aí que você se engana. Porque aqui nós somos uma comunidade que é embasada na graça de Deus. Que é a última flag. Vou pedir para abaixar as luzes já, para que você permita que o Espírito Santo ministre no seu coração. Talvez você entrou aqui hoje desesperançoso. Talvez você entrou aqui hoje, talvez dando a última oportunidade de ir num culto, de ir numa igreja. Talvez você chegou aqui hoje sem forças para continuar lutando pela sua família. Talvez você chegou aqui hoje sem saber o que fazer no dia de amanhã, sem saber o que fazer no dia que a conta chegar, que o boleto chegar. Embora Deus não seja o nosso patrocinador de tudo que nós fazemos, nós somos bons. Nosso Pai é um Pai bondoso, é um Pai amoroso. E o seu maior problema Ele pode resolver, que é você ter uma vida nova com Ele. E a partir disso Ele vai conduzindo a sua história, te dando sabedoria, habilidade, graça. E a graça, irmãos, nada mais é. Eu gosto muito da definição de um autor que eu acho que vocês não vão conhecer. É um autor famoso, tem um best-seller, né, conhecido mundialmente. Não sei se vocês vão conhecer um autor chamado Henrique Maia. E ele tem uma frase que diz assim: que a graça é a presença empoderadora de Deus que nos habilita a ser e a viver como Jesus. Então talvez você chegou aqui desesperançoso, falando, eu não consigo viver, eu quero desistir de tudo. E realmente, irmão, se fosse por você, se você olhar para dentro de si, realmente talvez a gente não encontraria muitas qualidades. Mas a graça é a presença empoderadora de Deus, que capacita você a ser e a viver como Jesus e expressar plenamente a identidade que Ele tem para você, que talvez você nem conheça. Então não é por você, é pela graça de Deus que te alcança e ela pode transformar a sua vida e a sua história. Aleluia. Então a graça, irmãos, primeiramente ela nos salva. Efésios 2:8 vai dizer que a salvação é pela graça, não é por mérito, ninguém merecia, é pela graça mediante a fé. Amém? Sabe o que mais? A graça nos capacita. Pastor, eu sou salvo, mas eu não acho bom o suficiente. Tudo bem, Tito 2:11 vai dizer o quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela, entre parênteses, a graça que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ou seja, a graça te liberta de tudo aquilo que um dia te aprisionou. Talvez você caminhou aprisionado a vícios, a situações que te desfiguravam. E a graça de Deus hoje, ela está te alcançando e ela tem caminhos de liberdade para você. Essa graça nos capacita. 2 Pedro 1:2 vai dizer o quê? Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. Ou seja, quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você se abre para a relação com Ele, mais graça vai sendo depositada sobre você. Então existe graça para a sua segunda-feira, para você viver amanhã. Existe graça para a terça-feira. Existe graça para os dias bons, mas também existe graça que te sustenta nos dias maus. Nós cremos nisso, irmão. Nós somos uma igreja que nos fundamentamos na graça de Deus, na graça de Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo para você, irmão. A graça é tudo que você precisa. 2 Coríntios 12:9 vai dizer assim: a minha graça é suficiente para você.
Sabe, o que é suficiente para você não é uma conta bancária cheia, não são viagens, não são recursos materiais, não são momentos felizes, não. O que te sustenta, o que pode se fazer suficiente para você, o que pode preencher o teu coração, é Jesus Cristo. Glória a Deus. E sabe, pastor, mas eu sou fraco, eu não consigo viver, eu não consigo me imaginar vivendo algo diferente do que eu vivo. Tudo bem, eu vou te mostrar na Bíblia, 2 Timóteo 2,1 diz assim: portanto, você, meu filho, Paulo escrevendo para Timóteo, fortifique-se na graça. Existe força, existe fortalecimento na graça de Deus. Glória a Deus, amém. Pastor, mas será que isso é para mim? O que eu tenho que fazer? Qual é a lista de regras? Não, irmão, primeiramente você precisa só se abrir para a graça de Deus. Sabe, quando Cristo quis nos salvar, Ele não escreveu para nós uma lista de regras, Ele enviou seu Filho. João 1,17, o último verso para nós orarmos, diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, quando Cristo quis manifestar a graça, Ele não enviou um correspondente, não enviou nada além do seu Filho amado Jesus. Tudo que você precisa, meu irmão, Cristo Jesus já conquistou na cruz, para viver com Ele, amém. E hoje é uma noite de nós nos abrirmos para a graça de Deus. Então eu quero convidar toda a comunidade para nós nesse momento cantarmos uma canção que celebra recomeços, que celebra uma nova perspectiva. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui para sermos a melhor comunidade de Campo Grande, não, nós estamos aqui para sermos uma resposta com tantos outros irmãos. E a graça de Deus, irmãos, é aquela que nos alcançou quando a gente estava perdido, estávamos longe, mas essa graça nos alcançou e nos trouxe para a mesa, amém? Vamos cantar, time de música. Estava tão longe, mas teu amor me alcançou. Estava perdido, mas tua graça me achou. Concorda já. O que o teu amor faz, Ele faz tudo novo. Estava tão longe, mas teu amor me alcançou. Estava perdido, mas tua graça me achou. Com cordas de amor você me atraiu, e hoje eu posso dizer o que o teu amor faz. Teu amor faz calar a voz do medo. Teu amor faz conhecer teu segredo. Teu amor faz florescer no deserto. Teu amor faz. Teu amor faz. Teu amor faz calar a voz do medo. Teu amor faz. Teu amor faz florescer no deserto. Teu amor
tua graça faz tudo novo. Tudo novo. Vamos dizer, hoje assentado à mesa, que é o nosso lugar, com intensidade, irmão. Hoje assentado à mesa, filho amado sou. Hoje assentado à mesa, filho amado sou. Vamos, Édenis, declarar isso sobre Campo Grande. Hoje assentado à mesa, filho amado. Você pode mais. Hoje assentado à mesa, filho amado. Com convicção, diga: nada me separa. Nada me separa, nada me separa. Teu amor, Senhor, do teu amor. Pega sua mão e cante isso. Nada me separa, nada me separa. Teu amor, Senhor, do teu amor, Senhor. Nada me separa, nada me separa. Teu amor, Senhor, do teu amor, Senhor. Teu amor faz calar a voz do medo. Teu amor faz conhecer teus segredos. Teu amor faz florescer no deserto. Teu amor faz, teu amor faz. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos resgatou. Obrigado, Pai, porque o teu amor pode nos fazer florescer no deserto. Glória a Deus. Queria que todos ficassem de olhos fechados agora. De olhos fechados. Eu quero fazer um convite para você. Talvez você chegou aqui hoje e ouviu falar desse Jesus que nos resgata, que nos liberta, que tem algo novo para nós, que nos insere numa família espiritual e dá um novo destino, um novo amanhã. Não, você não é pelo seu mérito, não é pelo quanto você é bom, mas é porque Cristo Jesus se entregou por você. E Ele não desiste de você, da sua casa, da sua família, da sua história. E existe lugar à mesa para você, e não é pelo seu mérito. Aleluia. Então, de olhos fechados, eu queria fazer um convite para você. Talvez você chegou aqui, ouviu falar desse Jesus e brotou no seu coração algo está ardendo, um desejo de se abrir para esse algo novo, de dar uma nova chance para si mesmo, a partir de Cristo, de provar desse amor que pode fazer florescer mesmo em meio ao deserto que você está passando. E essa graça está aberta, a graça, o próprio Cristo está hoje de braços abertos esperando. Então eu quero fazer um convite para você que está aqui hoje, deseja abrir o seu coração para Jesus, para conhecer Jesus. Talvez Jesus para você até hoje seja alguém que você ouve falar, mas hoje é a noite de conhecê-lo. Então você que está aqui hoje, que deseja conhecer Jesus no lugar onde você está, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Você que quer abrir o seu coração para Jesus essa noite, levante uma das suas mãos. Você que quer abrir o seu coração para Jesus e conhecer Jesus. Glória a Deus, veja a mão levantada lá, fica a mão levantada. Quantos mais essa noite querem conhecer Jesus? Glória a Deus, veja a tua mão levantada aqui. Aleluia, é noite de voltar para a casa do Pai. Permaneça com a mão levantada. Glória a Deus, veja outra mão levantada aqui. Glória a Deus, outra mão levantada ali. Lá no fundo, vejo sua mão também. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero estender esse convite. Você que está aqui hoje, que quer voltar para Jesus, por algum motivo você paralisou. E hoje
você está querendo voltar para os braços do seu Pai que nunca desistiu de você. Você que está aqui hoje que gostaria de voltar para Jesus, no lugar onde você está, gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Você que está aqui hoje que gostaria de... Glória a Deus. Quantos mais essa noite querem voltar para os braços do Pai? Glória a Deus. Veja outra mão levantada ali. Quantos mais? Quantos mais? Querem voltar para Jesus? Amém, ou aceitá-lo? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês que levantaram as suas mãos, nós queremos, eu e o pastor Gustavo, ter a honra de cumprimentar você e orar pela sua vida e receber vocês na nossa família, o corpo de Cristo, amém? Então, sem honra, ou sem nenhuma vergonha, eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente, para que a gente possa pegar na sua mão e orar por você. Pode ser? Você que levantou a mão pode vir aqui na frente. Igreja, vamos aplaudir a nossa nova família que está crescendo. Aleluia! Tem mais gente chegando, pode aplaudir aí. É noite de festa. Glória a Deus, tem gente chegando, pode aplaudir, irmão. Amém, amém. Glória a Deus, vocês estão aqui na frente. Existe uma mesa nova para vocês sentarem, amém? A gente está muito feliz. E a Bíblia diz que quando a gente crê com o coração, que foi o que vocês fizeram, só eu quero abrir meu coração para Jesus. Quando a gente crê com o coração e confessa com os nossos lábios, Jesus ele passa a morar no nosso coração e ele transforma a nossa vida. Então nós vamos fazer agora um ato simples, que é um ato de entrega, de uma confissão, que você está entregando a sua vida para Jesus, amém? Então, para ajudar você, talvez você não saiba nem como orar, faz tanto tempo que não ora. Para ajudar você, eu vou repetir, vou falar algo. E se o que eu falar for verdade no seu coração também, se encontrar eco no coração de vocês, vocês repitam como uma forma de se entregarem, amém? Para ajudar vocês nesse processo, tudo bem? E no final, como família, vamos fazer muita festa, pode ser? Então vamos abraçar vocês, tem um pessoal que quer abraçar vocês, amém? Então vamos fazer oração? Diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje eu entendi que você não desiste de mim. Obrigado, Pai, porque sozinho eu jamais conseguiria. Mas hoje eu me abro, mesmo sem forças. Abro meu coração, a minha vida, para que você entre e seja o centro de tudo. Não mais as minhas vontades, não mais os meus desejos, mas a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Eu estou de volta e te dou toda a liberdade para você ser o centro da minha vida. Em teu nome eu oro, amém. Sejam bem-vindos à família de Deus e à família da Edris. Você pode celebrar com os nossos novos irmãos. Aleluia! Sentada à mesa, filho amado sou. Hoje assentado à mesa, filho amado sou. Tá feliz aí, meu irmão? Amém, glória a Deus pelos 5 anos da nossa comunidade, pelo reino de Deus está avançando. Para finalizar, o pastor Gustavo vai orar aqui para encerrar, e quando ele terminar a oração, o culto está encerrado, você pode ficar à vontade para dirigir para sua casa, amém? Amém, pessoal. Só um pouquinho mais baixinho, só. Antes de encerrar, eu só queria fazer menção aqui, aproveitar esse momento de celebração, né? Eu não sei, o Henrique e a Camila às vezes não estão aqui, às vezes foram lá pegar as crianças, né? Se você estiver aí pelo hall aí, se não tiver, não tem problema, assiste depois também, vai estar gravado mesmo. Mas assim, em especial, assim, depois de tudo isso que nós exaltamos, assim, a visão que Deus entregou, eu sou grato demais pela vida do Henrique e da Camila. O Henrique fala assim, ele tem uma frase que diz que a gente não tem um Deus que de vez em quando é nosso pai. Nós temos um pai que por acaso é Deus. Eu também gosto de dizer que eu não tenho ali pastores
que de vez em quando são meus amigos. Eu tenho a convicção de dizer que eu tenho amigos que por acaso são pastores juntamente comigo. Eu juntamente com eles. Eles não estão aqui, né? Às vezes estão para lá, para algum lugar. Mas assim, Henrique está ali, né? Assim, olha, minha gratidão demais a Deus, assim, pela vida do Henrique e da Camila. E eu quero fazer hoje também um agradecimento muito grande pela vida da Camila, cara. Porque ela, assim, ela tem um valor muito grande para minha vida, principalmente para minha esposa. Quando eles abraçaram a Milka mesmo. E hoje, assim, eu quero fazer da minha família, as minhas gerações, assim, uma gratidão pela vida do Henrique e da Camila. Porque, assim, eu pude ser amado por Deus através da vida deles. Eu pude ser levantado por Deus através da vida deles. Eu fui acreditado por Deus através da vida deles. Muitas vezes eu nem mesmo acreditava, e se duvidar, não acredita ainda. Mas o Henrique, a Camila, assim, cara, obrigado, assim, eu não tenho muito, né, ficar esmerilando, sou ruim de palavras, assim mesmo, mas quero agradecer, Henrique, assim, de verdade, cara, seu irmão, assim, meu paizão, assim, às vezes eu não demonstro da melhor forma, minha forma é estar do seu lado, assim, cara, assim, se for para pegar na enxada, nós pega na enxada, se for para fazer, nós faz, e nós vai ser feliz, assim. Obrigado, Henrique. A Camila, não sei se está aqui também. A Camila tem um valor demais, assim, para a comunidade. De verdade, cara. Que força que ela tem. Esse ano, assim, ela acrescentando demais, né? Numa responsabilidade que ela tem assumido, numa nova responsabilidade na igreja. Então, eu não podia deixar, assim, de finalizar. Nem tinha pensado, na verdade, né? Senão, tinha até avisado antes. Para o pessoal chamar a Camila. Mas obrigado, cara, assim. Obrigado mesmo. Tem que falar mesmo, eu já falei. Obrigado, salve de palmas aí. Tem que falar, gente, uma gratidão muito grande, sim, todos nós, né? Todos nós mesmo. Obrigado, cara, celebrando esse, sempre importante eu falar isso pra você, cara. Obrigado, tá, cara? Obrigado mesmo. Amém, pessoal? Meu irmão, não tem como sair mais apaixonado por essa visão, não é verdade? Inspirar pessoas, fazer com que a identidade delas possa ser descobertas e o propósito aí sejam levantados para a gente honrar Deus através das nossas vidas e que Deus possa ser visto através de nós. Amém, meu irmão? Uma boa semana para você. Nós estamos debaixo de um mês de aniversário. Já anunciou o Worship Night? Não. Vai ser sexta-feira. A gente vai divulgar. Nós queremos que você esteja aqui conosco, irmão, celebrando esses 5 anos da visão. Glória a Deus. Então, meu irmão, vai na paz, na bênção de Deus. Esteja uma boa semana maravilhosa. Esteja em oração e agradecimento por esses anos da nossa visão, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte aí.